Olá, minhas divas! Eu voltei e voltei para continuar o nosso papo sobre autoconhecimento, sobre as feridas que nos machucam e as cicatrizes que ainda temos que carregar. Olhar para elas com carinho, olhar para elas com coragem e entender que faz parte do nosso processo de cura. E por falar em coragem, vamos falar sobre algo que eu não falei ainda, né? Mas que é algo que eu sinto desde a infância, desde novinha. Sempre ouvi meus avós dizer, minhas tias dizer, as pessoas que conviviam comigo: ai, a Tamires é tímida, ela é muito tímida. Na verdade, eu nunca fui tímida. Aquela timidez nada mais era que medo, exatamente. Muito medo. Medo de ser julgada, medo de ser questionada, medo de ser encarada. Então eu era aquele tipo de criança e adolescente que eu sempre tinha um olhar assim mais, como que eu posso dizer? Eu sempre achava que as pessoas estavam me julgando e me criticando. Eu sempre achava que todos sabiam do abuso que eu sofri. Para vocês que não sabem, eu fui abusada pelos meus tios, alguns vizinhos e pessoas que eu nem conhecia. Quem puder acessar a minha página do Instagram, que vai estar aqui no meu YouTube, se chama Tami Divino também. E lá, após assistir uma série, eu tive um momento de desabafo e falei sobre todos esses abusos, né? Citei algumas pessoas, mas não dei nomes. E falei um pouco sobre essas cicatrizes que eu tenho falado, né, no começo do vídeo anterior a esse. Então, eu sempre tentei me fechar, sempre tentei me proteger de acusações, de julgamentos, de palavras malditas, né, porque o que eu chamo de palavras malditas é, por exemplo, alguém me julgar por algo que não sabe o que está por trás daquilo, sabe? Por exemplo, nossa, como ela é grossa, nossa, como ela não gosta de contato com ninguém, ela é antissocial. Eu confiava nas pessoas, né? Na minha infância, na minha adolescência, eu confiei em pessoas que, infelizmente, abusaram da minha confiança. Na fase adulta, eu confiei em amigas que também abusaram da minha confiança. Não o abuso sexual, mas o abuso, eu falo abuso de poder, mas não é bem abuso de poder. Se aproveitaram da minha ingenuidade para conseguir o que queriam e viraram as costas. Então, eu sempre tento me preservar desses abusos me fechando. Eu sei que não é o jeito certo de arrumar as coisas. Eu sei que eu tenho que me permitir, me desafiar, mas depois de tanta experiência ruim, não é fácil se permitir, se arriscar. Então, para pessoas que tiveram pai, mãe, tiveram uma família acolhedora, tudo fica mais fácil, né? Teve ali pai e mãe para cuidar desde a infância, adolescência, fase adulta, pôde dar asas à sua imaginação, pôde fazer o que quis. Eu não fui assim. Eu fui uma pessoa criada com muitas regras, né? A minha avó era uma pessoa muito rígida, mas essa rigidez dela não impediu que eu fosse abusada debaixo do próprio nariz dela. E eu vou além disso. Eu acho que no fundo a minha avó ela sabia que eu era abusada, mas ela se colocava no lugar de mãe. E eu acho que eu posso estar sendo errada aqui? Posso, mas eu acho que ela sabia e eu acho que ela protegia os filhos. Porque, inclusive, um deles, ele tinha transtornos psicológicos. O outro não. O outro era aquele que era, vamos dizer assim, o bonzinho. Tenham medo de pessoas boazinhas demais. Ele era muito solícito, muito educado. Pessoas que iam na casa da minha avó, nossa, como essa pessoa é educada, nossa, como eu gosto dele. Sempre tratou todo mundo muito bem. Mas
era um pedófilo. E hoje eu sei porque, assim, hoje eu entendo o que é pedofilia. Mas naquela época, eu não entendia. Eu achava que ele era o meu namorado secreto, né? Olha como criança é boba. Eu achava que um dia a gente ia fugir, a gente ia ter um relacionamento, coisa de criança que teve a sua, como que eu posso dizer, a sua ingenuidade acorrentada, não sei se eu falo acorrentada ou não sei, deve ter uma palavra para isso, mas uma pessoa que deu toda a sua confiança a um lobo em pele de cordeiro. É exatamente isso. Então, por que eu friso mais esses dois tios? Porque os abusos maiores foram por parte desses dois tios. Então, um deles, hoje em dia, deve ser algum missionário de igreja. O outro, que Deus o tenha, faleceu. Até o meu avô tentou abusar de mim. Então, assim, eu sempre tive que me proteger muito. Então, quando as pessoas chegam perto de mim, que eu fico arredia, que eu quero, por exemplo, não quero ter muito contato, eu não quero mais passar por sofrimento nenhum. Eu sei que hoje eu sou adulta, eu posso me defender, que se alguém tentar me abusar, eu vou ter como, né, pedir socorro, vou ter uma outra visão do que é isso, né, que antes eu não tinha. Então, não vou sofrer esse abuso, mas eu não quero sofrer outros tipos de abuso, né? Eu não quero ser usada, sabe, de forma nenhuma. Eu quero ser eu mesma. Então, eu acredito que eu nunca fui uma pessoa tímida. Eu sempre fui uma pessoa que tentava me proteger, tentava me esconder do que me machucava. E eu nunca tive quem me protegesse, quem falasse assim, vou lutar junto com você. Uma vez uma tia minha, ela presenciou um desses abusos. Talvez ela tenha presenciado alguns outros. E ela falou pra mim que eu deveria falar sobre isso. Acho que eu tinha uns 11 anos, eu acho. Talvez eu tivesse menos. E aí essa minha tia, ela falou que se eu não falasse sobre isso, né, que ela ia falar. Só que ela não falou também, né? Ela se calou. Ela chegou até a comentar com minha avó. Minha avó me questionou e eu falei que era mentira. Como que eu, uma criança, ia dizer que era verdade? Aquele meu tio, né, a que minha tia surpreendeu abusando de mim, era uma pessoa boazinha. Ninguém ia acreditar na minha palavra. Ou talvez iria, né? Mas enfim. Aqui estou para dizer para vocês que ainda tenho muito que revelar sobre esses abusos, sobre essas cicatrizes. E espero que vocês, a partir desses vídeos, consigam também olhar ao redor, olhar dentro da casa de vocês, né? Porque a maioria das pessoas estão pedindo socorro através de um olhar, através de um gesto do corpo, através de uma fala. Hoje em dia a gente conta com a tecnologia, né? Com a rede social. A gente conta com muitas coisas. Na minha época nem celular tinha. Eu acho que se tivesse eu não teria passado por tanto abuso, né? Então, o meu objetivo hoje em dia, na fase adulta, é vencer o medo. Exatamente. Eu me considero uma pessoa medrosa. Não parece, mas assim, eu tenho muitos medos. Então, eu estou com muito medo. Não posso dizer que tenho muito medo, mas eu sei que um dia isso será, como que eu posso dizer? Eu me tornarei uma pessoa mais corajosa, mais confiante, né? Uma pessoa mais pra frente. Eu vou poder voltar a confiar nas pessoas. E aí eu vou poder voar, né? Poder dar asas à minha imaginação, poder viver em paz, em harmonia. Talvez eu não tenha mais pesadelos, né? Eu faço algumas terapias com psicólogos, né? Eu tenho uma psicóloga, acompanho alguns psicólogos aqui também no YouTube. Então estou sempre tentando procurar algo para
acrescentar, sabe? Algo que vai me fazer olhar para essas feridas e entender que eu não sou essas feridas. Essas feridas estão em mim, mas eu não sou nenhuma delas. E eu também não sou culpada por nenhuma dessas feridas. E outra coisa é olhar com aquele olhar de que falar sobre isso vai me fazer enxergar de outra forma. Talvez me traga alguma cura, algum alívio. Eu estou gravando esse vídeo aqui com vocês, por exemplo. Estou gravando para vocês. Isso para mim já é terapêutico. Poder falar para pessoas que eu não conheço ou pessoas que eu também conheço. De repente alguém que eu conheço vai estar vendo esses vídeos, né? Então isso para mim também é um desafio. E eu gosto de desafios. Então eu quero agradecer quem pôde ver, quem pôde ouvir esse vídeo até aqui e pedir que compartilhem, que continuem acompanhando e que estejam sempre de coração aberto e de mente aberta para ouvir e para poder acolher aqueles que precisam. Gratidão, muita gratidão pela companhia de vocês até aqui.